O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu empregado, faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, agora que ouvimos a palavra de Deus, nesse 9º domingo do tempo comum, nós somos convidados a trazer esta palavra para a nossa vida, para a nossa história, a fazer esta palavra, como Jesus se tornou carne, Deus se fez carne, a fazer esta palavra também virar carne, se tornar concreta na nossa vida e na nossa história. E o tempo comum, ele é propício para isso, porque o tempo comum, ele é marcado pelo ensinamento de Jesus durante o caminho, em que ele chamou os seus discípulos acreditaram nele e começaram ali a traçar uma caminhada de formação. E o tempo comum é marcado por isso. Os discípulos de Jesus colocam-se a caminho para aprender dele, para beber da fonte, para conhecer o Mestre e fazer de tudo para se parecer com ele. É muito claro que nós não podemos ser íntimos de quem nós não conhecemos, não é assim? A intimidade exige concessões, e é por isso que nós abrimos o nosso coração para, às vezes, até deixar de comportar de um jeito, para assumir uma nova característica, um novo jeito, uma nova forma de viver. E hoje, a palavra de Deus, ela está maravilhosa, porque ela, de alguma forma, convida os discípulos de Jesus a serem sempre vigilantes. Vocês viram no Evangelho de hoje, um homem de outra religião, um oficial romano, que buscou Jesus, ao saber de Jesus, um homem compadecido com o seu empregado, foi ao encontro dele e pediu a cura para o seu empregado. E bonito que no Evangelho de hoje nós temos a expressão que nós dizemos em toda a missa: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas fala só uma palavra e meu empregado ficará curado. E a gente diz: e eu serei salvo. Esta imagem de Jesus, o homem oficial romano, de outra religião, de outra cultura,
indo ao encontro de Jesus, é uma imagem linda, uma imagem bela. Mas eu quero chamar a atenção de vocês nessa noite para a segunda parte, quando Jesus se volta para a multidão que o seguia e diz assim: nunca encontrei em Israel um homem que tivesse tanta fé. Jesus está dizendo: nunca na nossa religião, a gente que diz que conhece a Deus, eu encontrei um homem que tivesse tanta fé como esse homem. Esse ensinamento de Jesus é verdadeiramente um convite a nós que somos esse povo, a de fato não deixarmos cair o ânimo e a vontade de conhecer esse Jesus Cristo. Eu venho falando já nessa semana, porque é um tema recorrente nessa semana nos evangelhos, sobre a questão dos milagres. Jesus realiza o milagre no evangelho para as pessoas acreditarem nele. Quem já acredita em Jesus já não precisa mais dos milagres, já está em outra etapa, já está em outro momento da caminhada. Agora que eu acredito em Jesus, eu tenho que me formar. Como Jesus lidava com os pobres, como Jesus lidava com os sofredores, como Jesus lidava com os pecadores, com as pessoas diferentes, com as pessoas que talvez não tinham voz e nem vez, com os doentes, e assim por diante. A prática do cristão no tempo comum é exatamente essa. Agora que eu já estou no discipulado, que eu não preciso mais de provas, eu tenho que me tornar parecido com Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, tanto a primeira leitura de hoje como o evangelho trazem a mesma experiência de alguém que não é considerado parte da comunidade e que vai ao encontro de Deus. Salomão pede, né? Se um estrangeiro te pedir alguma coisa, Deus, atende o pedido dele, para que ele também acredite no Senhor. Se ele se aproximar, se um estrangeiro se aproximar, acolha-o, para que ele também faça parte daqueles que conhecem o vosso nome. É muito importante que para nós cristãos, nós peguemos as características de Jesus a partir do amor, da tolerância, da misericórdia, e Jesus que acolhia o diferente. Jesus até falava, né? Vocês se recordam do homem que foi espancado, passou um levita, passou um sacerdote, nenhum dos dois passaram direto pelo homem que tinha sido assaltado e espancado. E Jesus disse: passou um samaritano, o samaritano foi ao encontro dele, cuidou das feridas dele, levou o homem para uma hospedagem e pagou a hospedagem para que ele fosse cuidado até o fim. Um samaritano, um pecador. Porque o desafio é nós tornarmos realidade aquilo que nós acreditamos em Jesus Cristo. E é claro que a gente não pode faltar a oportunidade de falar sobre a tolerância religiosa. É muito provável que muitas vezes, de fato, você encontre pessoas que têm discursos bem aflorados sobre religião, e às vezes até impertinentes, invasivos, né? Então o desafio é que a gente não caia na briga, na revolta, na provocação, que a gente não entre em desavença com o outro por causa de religião. O primeiro passo é esse: se a religião está levando alguém a agredir a outra pessoa, essa religião já não é às vezes só a religião que não está fazendo bem, mas a própria pessoa não está entendendo o que vem a ser a religião. Se a religião está fazendo com que a gente perca a capacidade de se comunicar com o outro, de lidar com o outro, de olhar nos olhos do outro, a religião já não está fazendo bem. Religar é o sentido da palavra religião. A gente tem que, quanto mais religioso a gente é, mais capacidade a gente tem de lidar com o outro. Se a gente não tem capacidade de lidar com o outro, é porque a gente não está entendendo o fio da meada, ou não estão ensinando direito. Então vamos pedir a Deus essa graça, de que nós, olhando para Jesus, que acolhe a diferença, que acolhe aquele que está distante, com o mesmo amor e com a mesma misericórdia, que a gente também. Se alguém às vezes te agredir por causa de religião, como que você responde? Você responde com amor. Às vezes a pessoa não vai nem levar em conta isso. O importante é que você está seguro do que você aprendeu de Jesus. O importante é que você se sente firme naquilo que você aprendeu. A gente responde com amor, com misericórdia, com tolerância, com respeito. Talvez a pessoa não tenha nem inteligência para entender o seu gesto. O importante é você e Deus.
Isso é o que mais importa. Assim seja, hoje, amanhã e sempre. Amém.